vamos falar sobre o perigo de julgar as pessoas indevidamente, sobre a disciplina na igreja e sobre a severidade de Deus. Nesta lição comentada pelo pastor e teólogo Ociel Gomes, assim começamos também com o pastor e teólogo Jeremias do Couto, que fala sobre o mesmo assunto. Todos nós emitimos juízos bons ou maus, acerca de pessoas, atitudes e fatos. Fazemos isso sem constrangimentos, pois o direito de expressarmos nossas opiniões nos é garantido por lei. O próprio Deus nos assegurou a capacidade de discernir entre o bem e o mal, facultando-nos a condição de julgarmos. Entretanto, a maioria das pessoas, os homens, julgam por motivos injustos, incorretos e até espúrios. O assunto que iremos estudar nesta lição trata do poder que os homens têm de emitir juízos e como fazem mau uso desse poder, visto que costumam olhar para os outros e esquecerem-se de si mesmos. Jesus ensinou aos discípulos que eles deveriam olhar para as suas próprias vidas, antes de julgarem os outros, e advertiu: com o juízo que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Versículo 2. Nesta parte do sermão, Jesus demonstrou aos seus ouvintes que muitos julgamentos podem ser equivocados, injustos e, por isso, desaconselháveis. Há pessoas que julgam baseadas numa falsa percepção da realidade, no preconceito ou ainda no radicalismo pessoal. À luz da Bíblia, o cuidado com a vida, a reparação do erro e a prestação de contas são individuais, não havendo com isso motivo de nos apoiarmos nos erros dos outros para nos desculparmos dos nossos. De maneira alguma, nossa individualidade pode servir de padrão para julgar os outros. O cristão, inserido em uma comunidade, deve medir-se pelo padrão divino em relação aos outros, preservar a comunhão e amor. Neste ponto do Sermão do Monte, o Senhor direcionou o seu discurso para verberar os julgamentos pessoais, procurando com isso enfatizar a individualidade como um traço característico da vida de cada um, que precisa ser respeitado. Seu propósito era, mais uma vez, tornar saudáveis os relacionamentos e evitar a difamação do próximo com juízos temerários. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês que nos acompanham aqui no canal Rádio Evangélica Galileia. Saúde e paz a você e a toda a sua família sejam multiplicadas em nome de Jesus Cristo. Do começo até o fim, vamos te dar a leitura e a interpretação do texto com vários subsídios suplementares. Segundo trimestre de 2022, tema do trimestre: os valores do Reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Escola Bíblica Dominical. Texto áureo. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6:36. Verdade prática. Quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós. Seremos imperfeitos e falhos. Nesta lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados, Lucas 6:37. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar as suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele, segundo Timóteo 4:8. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente e procura viver como sal e luz no mundo. É um prazer e alegria tê-lo aqui com a gente, meditando na Palavra de Deus. A vocês que assistem, clicam no gostei, comentam na descrição, nosso muito obrigado. Aos que não nos conhecem, este é o canal Rádio Evangélica Galileia. Eu sou o pastor Osmar Prates, a serviço de Deus, na Assembleia de Deus, no Belém, São Paulo, onde tem um povo abençoado por Deus aqui, na Assembleia de Deus Vila Fátima, Sapopemba, São Paulo. Na direção do pastor Leslie Marinho, também do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Não por merecimento, mas por misericórdia de Deus. Clique no gostei, comente na descrição, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, ative as legendas para facilitar o entendimento e as suas anotações. Assista também 2 ou 3 vezes para você assimilar bem o conteúdo. Fica até o final, tem muita informação para você. A palavra-chave desta lição é cautela. E quero te explicar da seguinte forma: precisamos tomar cuidado com a nossa vida pessoal e precisamos tomar cuidado ao apontar a vida dos outros de forma negativa, pois é perigoso atirar pedra no telhado dos outros quando o nosso telhado é de vidro. De acordo com o pastor e teólogo Ociel Gomes, vamos ao tópico 1. Não devemos julgar o outro.
Explicando esse tópico, julgar e determinar a sentença de alguém não é para todos ou qualquer um. Para isso temos leis e tribunais onde as pessoas se acusam e se defendem com provas e testemunhas diante de um juiz. Subtópico 1. Aprendendo a se relacionar com os outros. Uma pessoa é diferente da outra em vários aspectos e sentidos, na altura, cor, inteligência, vontade, estado, país, na etnia. Todos são um em Cristo Jesus. A igreja é o corpo de Cristo, formada por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldades nos relacionamentos. Por isso estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputas. 1 Coríntios capítulo 1, do versículo 11 ao 12, nos mostra que Jesus não espera dos crentes perfeição. Contudo, ele exige que os súditos do seu reino sejam éticos e misericordiosos. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Lucas 6,36. O Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir ou nos comportar diante de uma ação errada do nosso irmão. Explicando este primeiro subtópico, um julgamento pernicioso e maligno, falso e impróprio pode contaminar uma cidade, uma igreja, uma família, e outros desavisados concordarão com o erro e o julgamento. Isso mata uma vida espiritual, pode destruir uma família e uma igreja. Devemos evitar esse comportamento. Subtópico 2. Ninguém deve ser julgado. Vamos explicar esse subtítulo. Em primeiro lugar, o Evangelho confronta o pecado, o erro e as falhas humanas e objetiva trazer às pessoas a verdade da fé e amor, abandonando os vícios, iniquidade e impiedade. E este confronto é feito por meio da pregação e ensino da palavra de Deus. Voltando ao subtópico, será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento, parecer ou opinião? Se fosse assim, nosso Senhor contrariaria o seu próprio ensino presente no texto, pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, conforme Mateus 7,6. Além dele mesmo julgar o procedimento hipócrita de escribas e fariseus, em Mateus 5,20, e Paulo fazer julgamento dos cristãos e de Corinto e de outras igrejas, conforme 1 Coríntios 5,12, 1 Tessalonicenses 2, do 14 ao 15 e 1 João 4,1, essas passagens bíblicas demonstram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém é preciso ter em mente que não somos Jesus, o qual tinha conhecimento pleno da natureza humana, conforme João 2, do 24 ao 25. Explicando esse texto, todos que cometem erros, falhas e pecados devem reconhecer o seu erro, se arrepender, pedir perdão e se converter, abandonando o pecado, e não se fazer de vítima e dizer que está sendo julgado, linchado moralmente. O caminho é a reconciliação com Deus. Estamos chegando agora no subtópico 3, o julgamento defendido por Jesus. Explicando esse título, Jesus repreendeu e ensinou contra o julgamento precipitado, quando não se sabe a respeito do assunto de forma completa e acertada, falso, quando há intenção de prejudicar alguém, e pessoas que se reúnem para levantar falso testemunho, preconceituoso, quando as pessoas que acusam são racistas e discriminam as pessoas pela cor, pela pobreza, pela falta de estudo, por ser de outro país ou estado, por vingança, quando julgam as pessoas sem parcialidade, ou puxam a sardinha para o seu lado, ou por ser seu parente ou ser seu amigo. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo krinou, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar e preferir. Ensina que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas e fariseus por comer com pecadores em Lucas 5,30. Eles estavam errados porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento, conforme Lucas 5,32. As Escrituras Sagradas nos ensinam a não julgarmos, como também não admitir falso rumor e a testemunhar falsamente contra alguém, em Êxodo 23:1. Explicando esse subtópico, para um parecer a respeito de qualquer assunto ou dilema, é preciso orar, buscar sabedoria do Espírito Santo, examinar a Bíblia, ouvir o acusado, ouvir as testemunhas, diante de 2 ou 3 ministros do Evangelho, e consultar as leis vigentes do país para não cometer injustiças. Em alguns casos devem ser em segredo, deve ser resolvido com o ministério e os familiares. Nem tudo vai a público para que o mal não seja pior. Sinopse do tópico 1.
No Sermão do Monte, Jesus deixa claro que não devemos julgar o outro. Não sai daí e fica até o final, porque hoje tem mais conteúdo para você. Auxílio bibliológico. Não julgar ou ser julgado. Mateus 7, de 1 a 5. Explicação suplementar. Hoje em dia, muita gente que incorre em erro diante das Sagradas Escrituras recusam-se a serem advertidos, exortados, corrigidos e disciplinados, pois alegam que estão sendo julgados injustamente. Mas não foi isto que Jesus ensinou. A correção, a exortação, o ensino e a pregação, como a disciplina, fazem parte da doutrina bíblica. E Jesus Cristo não disse para abrir mão do ensino da palavra, doa quem doer. Esta passagem é uma das declarações de Jesus mais equivocadamente interpretadas e erroneamente citadas. Sempre que a pessoa quer criticar sobre atitudes, ações ou estilo de vida anticristãs, algumas objeções são encontradas na ordem não julgueis. Obviamente, não é o que Jesus pretendia aqui. Ele espera que julgamentos de valor sejam feitos, que o certo e o errado sejam identificados e que o digno e o indigno sejam discernidos, como vemos nos versículos seguintes. O discípulo deve poder ver a falta do irmão de forma que tal pessoa seja trazida a uma correção gentil e mais firme, conforme Mateus 18, do 15 ao 17. Jesus nunca disse que o bem e o mal são ideias relativas determinadas por cada pessoa. A tradição profética pede discernimento e correção. A oferta de Deus de perdão não envolve libertinagem impenitente. Comentário Bíblico Pentecostal Novo Testamento, CPAD 2003, páginas 59 e 60. De acordo com o pastor e teólogo Ociel Gomes, nós vamos agora ao tópico 2. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Explicando este título, a Bíblia ensina que o homem deve se examinar a si mesmo e adverte para que o que estiver em pé, olhe para que não caia. Isto quer dizer que ao apontar alguém, precisamos também observar os nossos erros e os nossos pecados. Subtópico 1. Cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados e infundados a respeito de outros podem estar tentando esconder os seus próprios erros. Podemos ver que tal fato ocorreu na vida do rei Davi, quando cometeu adultério e homicídio. Para mostrar a Davi as suas iniquidades, o profeta Natã contou a história de um viajante que matou a única ovelha de um homem pobre, conforme 2 Samuel 12, de 1 a 7. Sem analisar bem a história e estando com a sua consciência cauterizada pelo pecado, Davi prontamente declarou a sua sentença. Digno de morte é o homem que fez isso, 2 Samuel 12, 5. Foi fácil para Davi enxergar o pecado do outro e considerar horrível, mas ele não pensou no seu, ou seja, não reparou a trave que estava nos seus olhos, Mateus 7, 3. Muitas vezes, de modo errôneo, procuramos falhas nos outros e os sentenciamos, mas ignoramos ou fazemos vista grossa em relação às nossas próprias falhas, que por vezes são mais graves do que as que outra pessoa está cometendo. Explicando este tópico, algumas pessoas que andam com a vida desordenada, confusa e desmantelada, para desviarem o foco de si mesmas, ficam inventando, fofocando, acusando, apontando as falhas, erros e pecados dos outros. Assim, enquanto as pessoas olham para o outro lado, ela continua praticando seus pecados às escondidas. É preciso evitar esse comportamento. Subtópico 2. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Explicando este subtítulo, aconselhamento, ensino, crítica construtiva, exortação, confronto do pecado sempre é bom e é bíblico. O problema é quando a crítica é destrutiva, palavras impiedosas, ofensivas, ataques maliciosos, bisbilhotar a vida do outro no intuito de descobrir falha e erros com a intenção de derrubar, maltratar, provocando inimizade, porfia e dissensão, é contra esse comportamento que Jesus Cristo ensinou, criar oposição para destruir alguém. Aqueles que possuem espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus 7,2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João 8,7. Os escribas e fariseus eram peritos em julgar os outros, eram autoconfiantes e justos aos seus próprios olhos, conforme vemos em Lucas 18,9. Por isso foram duramente repreendidos pelo Senhor Jesus.
Somente o Espírito Santo pode transformar o nosso homem interior, afastando de nós todo desejo de julgamento crítico. Precisamos seguir a recomendação de Paulo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, em 1 Coríntios 11, 28. Explicando esse subtópico, a crítica movida por inveja, ciúmes, oposição, despeito é uma armação criada por demônios malignos e tem por objetivo destruir, separar, desunir e disseminar contendas. Devemos evitar esse tipo de comportamento. Subtópico 3. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? Vamos explicar esse tópico. Assim diz o provérbio árabe: não diga tudo o que sabe, porque quem diz o que sabe muitas vezes diz o que não convém. Não faças tudo o que pode, porque quem faz tudo o que pode muitas vezes faz o que não deve. Não acredite em tudo o que você ouve, porque quem acredita em tudo que ouve muitas vezes julga o que não vê. Não gaste tudo o que tem, porque quem gasta tudo o que tem muitas vezes gasta o que não pode. Não falando desta última parte a respeito de finanças, que é muito bom, mas não convém aqui, os demais ditos têm tudo a ver com a nossa lição. Não diga tudo que sabe sobre os outros para não falar besteira. Não devemos acreditar em tudo que nos dizem, porque nem tudo é verdade. Não diga tudo que ouve por aí, pois pode ser de fonte duvidosa ou mentirosa. Não faça o que não deve para prejudicar outros. Não creia em tudo que ouve, você pode estar sendo enganado. Primeiro é preciso ter consciência de que temos falhas, imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Em segundo lugar, precisamos nos relacionar com as pessoas com o mesmo amor que um dia Jesus Cristo teve para conosco, conforme João 3,16. Pois o amor não faz mal ao próximo, Romanos 13,10. Não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor imerecido que recebemos, conforme Efésios 2, de 8 a 9. Então, ao invés de julgar, que venhamos orar por aqueles que pecaram, pedindo ao Senhor que lhes conceda um novo recomeço, pois temos um Deus que é bom e misericordioso. Explicando esse texto, para as más notícias e péssimas conversações, como falsas acusações, não irem para a frente, é necessário que elas morram com a última pessoa que ouviu, não passando para a frente ou levando adiante. Sinopse do tópico 2. Antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Não sai daí, porque a aula não terminou e ainda tem muito conteúdo para você. Vamos te dar agora o auxílio da vida cristã. Não julgueis. Como o relacionamento de cada cristão com Deus é secreto, não temos nenhuma base para julgar os motivos ou as convicções dos outros, nem mesmo os seus fracassos e as suas fraquezas. Se desejarmos ser críticos, devemos ser críticos de nós mesmos. Existe uma diferença entre essa advertência e o chamado de Paulo para a igreja disciplinar os pecadores, em 1 Coríntios 5, de 1 a 12. Quando o crente insiste em um comportamento que a Bíblia claramente identifica como sendo pecado, devemos concordar com as Escrituras e ir à punição. Nesse caso, nós não julgamos, mas concordamos com o julgamento da palavra de Deus. É ela que julga. Jesus estava falando no texto de Mateus sobre um espírito de crítica, uma arrogância que nos leva a supor que temos o direito de julgar o coração dos outros. Comentário devocional da Bíblia, CPAD 2013, página 560. Vamos dar uma breve explicação sobre esse texto suplementar? Uma igreja que não ensina, não corrige, não exorta, não disciplina como ensina a Bíblia, será um pavio de pólvora aceso, essa igreja. Por causa das panelinhas, dos grupinhos, das fofocas e desentendimentos, a qualquer hora, tudo irá explodir em discussões e desavenças. Glorifique a Deus quando você estiver numa igreja que ensina e prega o genuíno evangelho e não tolera o pecado e age com justiça do Espírito Santo e com amor de Jesus Cristo. De acordo com o pastor e teólogo Ciel Gomes, vamos ao tópico 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Quero explicar esse subtítulo. A pregação de hoje, em muitos lugares, é de que Deus é amor, não pune ninguém, pois estamos na época da graça. Mas a verdade bíblica é o contrário e nos mostra que Deus é longânimo e perdoador e dá tempo para o pecador se arrepender. Porém, Deus é justiça e não tem por inocente o pecador. Portanto, há uma punição divina ainda nesta vida contra os pecadores, zombadores, soberbos e iracundos.
que não levam em conta a severidade de Deus e têm como nada a Deus e a sua palavra. Subtópico 1. Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor em Romanos 11, 22. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação em Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam deliberadamente, não se arrependem dos seus pecados, conforme Romanos 3, 23. A Bíblia diz que Deus se ira todos os dias, e o que aplaca sua ira e indignação com os nossos pecados é o sacrifício de Cristo por nós. Portanto, quem aceitar esse sacrifício com fé e amor e abandonar os seus pecados, receberão o perdão e o amor de Deus. Subtópico 2. Como Deus nos julga? Vamos explicar esse subtítulo. Deus julga segundo a sua justiça e segundo a sua palavra, e sempre de acordo com a sua misericórdia e bondade. Deus não tem prazer no sofrimento e morte do pecador, mas tem alegria quando o pecador se arrepende e se converte dos seus maus caminhos. Todos os pecados deste serão lançados no mar do esquecimento, e Deus não se lembrará mais dos seus pecados. Porém, os duros de coração e de dura cerviz, a punição é certa, pois não devemos contender com Deus. O Todo-Poderoso, agora indo para o nosso subtópico, o Todo-Poderoso não é um ser que está lá no céu desejando agir brutalmente e descarrega a sua ira aleatoriamente. É preciso compreender que no relacionamento com as suas criaturas, ele age com retidão e justiça, conforme 2 Timóteo 4:8. O crente deve ser consciente de que Deus é justo, estabeleceu um governo moral no mundo e disponibilizou suas leis para serem praticadas. Quando as leis divinas são observadas pelos seus filhos, Deus os recompensa, mas quando elas são quebradas, há consequências e sanções, conforme Deuteronômio 7, 9 e 12. O julgamento do Senhor não é feito pela aparência dos fatos, pois ele conhece o mais profundo do nosso coração e intenções. Vamos explicar esse subtópico. Portanto, aquele que se esconde atrás do dinheiro, do poder, do cargo, do título, dos amigos poderosos, das autoridades neste mundo, devem se humilhar e se submeter à justiça e autoridade de Deus para que alcancem perdão e graça. Subtópico 3. O exemplo da justiça de Deus na vida de Davi. Vamos explicar este subtítulo. Deus não julga levando em conta a posição social, a riqueza, a formação acadêmica, os títulos religiosos, sociais, profissionais, acadêmicos, a autoridade ou a importância de alguém. Porém, a justiça dos homens sempre será lenta em punição a favor dos poderosos e rápida para punir os pobres e os humildes. Continuando este subtópico, Davi era um homem segundo o coração de Deus, em Atos 13, 22. Porém, ao pecar contra o Senhor e o próximo, ele experimentou a justiça divina. Embora amasse seu servo, o Todo-Poderoso não isentou da punição. Deus é um Pai amoroso, mas também é justo e não tem por inocente o pecador, que guarda a beneficência milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que é o culpado não tem por inocente. Êxodo 34, 7. A severidade divina é para aqueles que não vivem segundo a sua palavra, que escondem os seus pecados, mas a sua bondade e cuidado alcançam aqueles que confessam e deixam os seus pecados, procurando expressar a verdadeira justiça de Cristo. Portanto, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Romanos 11, 22. Explicando esse texto que acabamos de falar, que Deus nos conceda graça, sabedoria e entendimento, paz e justiça, para com a oração e ajuda do Espírito Santo, sermos mais amorosos, construtores de ponte de amizade e companheirismo, e mais submissos à grandeza e à justiça do Senhor nosso Deus. Sinopse do tópico 3. Deus julga os seus filhos com bondade e graça. O que seria de nós se Todo-Poderoso nos julgasse segundo a sua severidade? Continua por aqui, porque já estaremos concluindo a lição. Devemos seguir a recomendação do Mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, e muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer uma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação. Como nos ensinou o pastor Jeremias do Couto, como se vê, mais uma vez o Sermão do Monte
estabelece em todas as áreas da vida cristã o elevado nível de exigência humanamente impossível de ser alcançado. Porém, este é o padrão para o qual devemos caminhar mediante a graça de Cristo, lembrando-nos de que não somos melhores do que os demais para julgá-los, mas todos dependemos do mesmo Deus, que há de julgar os vivos e os mortos, para que a cada dia sejamos aperfeiçoados pelo Senhor. Glória a Deus por terminarmos mais uma videoaula, uma ótima semana para você e até a próxima, se Deus assim nos permitir.